Oi gente, boa tarde, tudo bom? Tá começando o programa Comida de Flor aqui na Cotia TV. E aí tô com um desafio aqui pra vocês, que é trazer uma coisa super gostosa. Quem quiser pode ganhar um trocado já pra começar o ano ganhando um dinheirinho extra. Mas também quem quiser só praticar em casa, curtir e ter um terrário, isso mesmo, vocês vão aprender a fazer um terrário para enfeitar a sua casa, para enfeitar o escritório. Continua aqui com a gente que eu vou mostrar para todo mundo como que a gente faz aqui o passo a passo, tá bom? Pra gente fazer esse terrário, a gente vai precisar, lógico, que um vidro, tá? E por que tampa? Porque o terrário, ele originalmente é utilizado a tampa, ele é fechado, tá? Não existe terrário aberto. Isso aqui é um arranjo lindo, outro arranjo lindo, mas terrário mesmo a gente fala que é fechado. Por quê? Porque aqui a gente vai fazer um microclima. Aqui a gente vai criar tipo uma florestinha aqui dentro. Então aqui a gente vai ter todo o processo da natureza. E tem que ser um vidro resistente, transparente. Por quê? Porque aqui dentro vai ficar úmido, vai ficar quentinho, vai ficar tipo uma estufinha, do jeito que a planta gosta, tá? E aí a gente precisa seguir algumas regrinhas, precisa seguir algumas diquinhas que eu vou ensinar todas pra vocês, pra gente ter sempre um terrário assim, ó, bonito, charmoso, que você consiga enxergar as plantinhas. Também tem opção, para quem quiser começar a trabalhar com terrário, para dar de lembrancinha de aniversário. Gente, ó que charme! Essa aqui é uma lembrancinha que foi feita de um aniversário, que o tema era bichinhos da natureza. E também dá pra fazer, tipo, tema de dinossauro, ou fadas, duendes. Você vai enfeitando, colocando miniaturas no seu terrário, para ele ir destacando e se adequando aí, no caso, a um pedido de um cliente, ou a festinha de aniversário do filho, do sobrinho, etc. Então vamos voltar aqui. O que a gente vai precisar para fazer esse terrário? Um vidro, tá? Eu peguei esse aqui mesmo, aqueles vidros de palmito, só para vocês terem uma ideia. Mas o ideal é que o vidro tenha boca larga, ele seja alto e também largo o vidro por dentro, poder colocar a mão, colocar os materiais dentro sem muita dificuldade, tá bom? Com o tempo, com a prática, vocês vão pegando o jeitinho e vocês vão conseguindo fazer em vidros com a boca mais estreita. Mas a princípio, vamos brincar, vamos se divertir, vamos fazer uma coisa bem gostosa. Então vamos usar esse tipo de recipiente. Primeira dica, o vidro ele tem que estar sempre bem limpinho, tá? Bem higienizado por fora, para não ficar marquinha, para que a gente possa enxergar aqui a nossa florestinha aqui dentro, tá bom? Segunda dica, observa a posição em que o vidro vai ficar, porque tem alguns vidros, inclusive esse aqui, só que é um vidro de palmito, tá, gente? Então, ó, esse aqui, ó, ele tem uma marca, ele tem um visco, então vamos deixar ele sempre aqui do lado, posicionado dessa forma, para que a gente possa montar o nosso terrário aqui na frente, tá bom? E aí não vai ter problema nenhum de estar esse visgo, vai ter essa marca aqui na frente atrapalhando, tá? Outra coisa, tá muito na moda terrário de cactos e suculentas. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Não fiquem tristes comigo, mas não existe terrário de cactos e suculentas. Por quê? Porque cacto e suculenta é do deserto, é de climas áridos, secos. E tudo que a gente não vai ter aqui dentro desse terrário é um clima seco. A gente vai ter um clima de umidade, vai ter sempre gotículas de água aqui. Então, se você coloca um cacto e uma suculenta aqui dentro, amiga, aceita que dói menos, ele vai morrer. Você vai ter ele bonito ali na tua casa, no máximo uns 30, 40 dias, mas depois ele vai começar a ficar feio, ele vai ficar xoxinho, ele vai morrer. A não ser que você fique toda hora dando manutenção naquele vaso, mas não é essa a proposta. A gente quer fazer um terrário para ele ficar bonitinho lá na nossa mesa, lá na nossa sala, e a gente às vezes vai até esquecer que ele tá lá, porque ele pode ficar 3 a 4 meses sem a gente pôr a mão, lindo, maravilhoso, seguindo essas diquinhas que eu vou dar agora, tá bom? As regras de ouro, então vamos a elas. Primeiro, vidro limpo, boca larga, alto, pra gente poder manusear, isso eu já falei. Segunda coisa,
plantas de climas tropicais, úmidos. Não adianta a gente colocar um cacto aqui que esquece, ele já vai morrer, não tem jeito. Então a gente tem que procurar plantas de climas tropicais, de preferências de portes pequenos. Quer ver, ó? Essa aqui é um ótimo exemplo. Eu trouxe pra vocês porque era uma mudinha que eu tirei do vaso lá de casa. Olha, conhecida como pele de sapo. Ela tem essa folhagem redonda, ela é colorida, ela é super vistosa e ela fica desse tamaninho, gente. Ela não vai crescer mais do que isso. Então ela é uma fofa, uma querida pra gente poder montar o nosso terrário. Outras plantinhas também que são super bonitinhas e coloridas, que dá pra gente ter vários efeitos. As fitônias. Olha que colorido lindo. Esses aqui estão assim porque eu já fiz alguns terrários com ele. Olha o colorido dessas folhas, gente. Olha quanta coisa que dá pra gente brincar com as cores, com a luz, com a folha mais clara, com a folha mais escura. Os musgos, que também vão dar aquele colorido super bonito. As eras, unhas de gato. A gente pode usar tanto essa que é a variegata. Variegata, para quem não sabe, é essas folhas que tem essas pontinhas branquinhas em volta, nas bordinhas. A gente chama isso de variegata. Então dá para usar a unha de gato normal e a unha de gato variegata, que também dá um efeito super bonito. E aqui, gente, olha que legal. Às vezes vocês não precisam gastar dinheiros, rios de dinheiros no Garden Center. O que dá pra gente brincar também? Eu peguei lá no quintal, ó. Pedacinhos de era, musgo das árvores, musgo do muro, que a gente pode raspar e a gente também pode usar isso para dar um efeito diferenciado no nosso arranjo. E também tem o musgo vivo, que esse a gente compra no Garden Center, ele vem assim mesmo dentro dessa caixinha e ele tem que estar com um saquinho, que esse saquinho vai ajudar a manter a umidade para ele ficar mais verdinho. E ele tem que estar sempre assim bonitão. Se você vê lá na loja ele marronzinho, esquece, porque de vivo ali ele já não tem mais nada. Outra coisa que a gente vai usar são pedras. E essas pedrinhas assim, tipo seixo de rio, que eu adoro. Quem quiser usar pedrinha colorida, porque vai ser o aniversário de criança, vamos fazer colorido? Gente, solta a sua imaginação e faz do jeito que você quiser. Se quiser ir intercalando camadas de terra, camadas de areia, camadas de pedrinha, fique à vontade. Aqui a gente tem um universo que a gente pode se jogar e brincar do jeito que a gente quiser, tá bom? Só seguindo essas regrinhas, que não pode ser planta alta, não pode ser planta de clima seco. Então tem que ser plantinha de crescimento lento e plantinha que gosta de umidade. Seguindo essas duas regrinhas, a gente pode se jogar, pirar no Garden Center e aí a gente pode ir montando os terrários de acordo com o que a gente quer brincar. Então aqui eu vou começar a fazer uma camadinha de drenagem. Para fazer essa camada de drenagem, eu vou fazer uma bagunça agora, porque mexer com terra e não fazer bagunça não tem graça, né? Para fazer essa camadinha de drenagem, eu vou usar a pedrinha, o seixo de rio. Uma dica, a gente vai começar a montar, e aí o que a gente faz? A gente pega o material assim com um punhado, e aí a gente coloca a mão lá dentro e solta lá dentro. Porque você imagina eu pegar uma pedra para fazer drenagem daqui de cima e soltar lá embaixo. O que vai acontecer com o teu vidro? Se for um vidro assim mais fininho, esquece, seu vidro vai embora. Então, ó, pega com punhados e coloca dentro do vidro e só solta lá dentro do vidro. Tá atrapalhando, produção? Ó, pronto. Vamos deixar aqui que eu acho que assim vocês enxergam melhor. Então, ó, a gente vai colocando, soltando as pedrinhas lá embaixo. E aí a gente vai fazer essa camadinha que vai ser a nossa drenagem, tá? Pronto, fizemos a nossa drenagem, já estamos aqui com o vidro posicionado para eu ver aqui a frente do nosso arranjo. E aí a gente vai dando uma olhadinha de ladinho. Não é legal ficar virando muito o vaso, quando as coisas elas se ajeitarem. A não ser que você queira fazer aquele efeito do morrinho. Também pode, tá, gente?
Aí é o que eu falei, se joga, solta a sua imaginação e vai do gosto de cada um. Eu gosto muito de fazer essas coisas assim, sem estar muito certinho, bem carinha de natureza, ai porque é um morrinho, ai porque é uma montanhazinha, eu adoro fazer essas coisas. Mas se você gosta de fazer retinho, gente, cada um faz do jeitinho que gostar. Colocamos aqui a nossa drenagem. Eu vou só terminar de colocar essas pedrinhas aqui. E aí a gente vai colocar a terra. A terra, gente, é um segredo. O ideal é procurar aquele substrato para mudas. Em todo garden você acha com uma super facilidade. E a terra a gente vai colocar da mesma forma que a gente colocou os pedrinhas, tá? A gente vai pegar, vai apertar, fazer tipo um torrãozinho, e aí a gente põe a mão lá dentro do vaso e solta lá dentro do vaso. Por quê, Débora? Porque se eu pegar simplesmente a terra e jogar aqui dentro, o que eu vou fazer? Eu vou sujar todo o meu vidro, eu vou ter um trabalho depois de ficar limpando esse vidro. E aí, por dentro, com as plantas, você passa um pano, você passa a mão, às vezes você acaba desmanchando todo aquele arranjinho que você fez com as plantas. Então, fazendo desse jeitinho, dá um pouquinho de trabalho, mas você depois não tem a preocupação de ficar limpando o vidro, de perder o arranjo com as plantinhas que você fez. Ó, aperta a terra, põe a mão lá dentro do vidro e solta. E aí você vai ajeitando. Deixa eu só olhar aqui como que vai ficar. Eu vou fazer um morrinho. Ó, fazendo um morrinho. Vou colocando a terra e sempre posiciona o vidro pra gente não ficar com o vinco dele virado pra frente. Então, ó, posicionei a terra do jeito que eu queria. E agora eu vou pensar em quais são as plantinhas que eu vou colocar. A dica legal para vocês usarem é assim, sempre da planta maior para menor. Então essa é a maior, essa é a mais altinha. Essas aqui, elas já são mais baixinhas, são mais pequenininhas. Então a gente vai fazendo a composição do arranjo do maior para o menor. Outra dica, por que é bacana a gente usar um vidro mais largo? Porque, gente, se você coloca uma planta que ela tem uma folha muito comprida, o que vai acontecer? Essa planta vai ficar chatada, assim, no vidro. E aí vai perder um pouco o encanto, né? Vai quebrar um pouquinho do encanto da planta. Ela vai ficar apertada lá dentro. Então, a gente coloca sempre a planta de acordo com o tamanho do vidro, para que justamente isso não aconteça, que ela não fique tão apertada, tão achatada lá dentro. E aí a gente vai posicionando. A gente vem aqui, pega mais terra. Só lembrando, é substrato para mudas. E aí a gente vem cobrindo aqui. Uma curiosidade, o terrário, ele foi inventado por um médico, não foi por um botânico. Foi lá em meados do século XVIII para o século XIX, por um médico, Dr. Daniel Drum, acho que é assim que fala o nome dele. E ele estava fazendo um estudo sobre as borboletas. Ele pegou vários casulos de borboletas, colocou num vidro com terra, fechou o casulo e deixou lá. O que aconteceu com as borboletas eu não sei, eu acredito que elas tenham falecido, tadinhas. Mas o que ele começou a ver? Ele começou a ver aquela terra que ele simplesmente colocou no vaso, começou a brotar, começou a germinar. E aí ele criou ali o jardim dele, e ele ficou encantado com aquilo. Então foi daí que começou a surgir essa técnica do terrário, foi através de um médico. Então, ó, centralizamos aqui a nossa plantinha e aí agora a gente vai começar a nossa brincadeira. O que a gente pode colocar? Deixa eu ver. Para dar um contraste com o verde com o branquinho, a gente pode colocar um pouquinho dessa vermelhinha, um pouquinho dessa rosa. Olha que graça, gente. Eu sou apaixonada pelas cores das plantas. O desenho também das folhas é legal pra gente fazer um arranjo bonito, fazer um arranjo diferenciado. E ó, então vamos começar? Deixa eu pegar aqui. Ó, ferramenta pra gente usar no nosso terrário. Não é nada muito sofisticado, tá, gente? Uma tesoura,
uma colher, pincel para às vezes a gente limpar alguma coisa no vidro que ficar. Olha, esse aqui é o mais sofisticado de todos. Um arame com uma rolha na ponta pra gente ir afofando a terra ou ir pressionando os arranjinhos. Hashi, aquele de comida japonesa pra gente ir colocando. Isso a gente usa muito quando a gente vai fazendo um vidrinho menor. E pinça. Quem tem, ok. Quem não tem, pode usar um hashi ou pode usar aquela pinça mesmo de sobrancelha. Mas aí deixa separado só pra fazer isso, tá? Depois você não vai pegar essa pinça pra fazer a sobrancelha de novo, hein, mulher? Pelo amor de Deus. Então vamos lá, vamos começar a montar. Essa aqui, essa mudinha que eu coloquei aqui, eu peguei do meu quintal. Como alguns outros coisinhas que eu também peguei. Então, gente, quando vocês forem pegar do quintal pra fazer o terrário, ou dar uma olhada lá naquele monte de vaso que você tem, que às vezes tá desmilinguindo, mas não precisa arrancar todas elas de uma vez. Mantenha elas lá, porque aí você vai ter sempre um lugar para tirar suas mudinhas, para continuar fazendo seus arranjos, né? A natureza é tão generosa com a gente, não vamos desperdiçar à toa, né? Ó, tá vendo? Ó, eu não uso o vaso inteiro, eu uso bem pouquinho. Então, ó, eu peguei aqui, ó, 3. O que que eu vou fazer? Eu vou fazer um carinho aqui nas raízes, tá vendo? Ó, um cafunézinho para soltar o excesso de terra. E aí sim, eu vou pegar esse arranjinho que eu fiz e aí eu vou levar lá dentro. Vamos ver onde a gente vai posicionar aqui. E vai montando. Deixa eu tirar aqui da frente pra vocês enxergarem melhor. Tá dando pra ver, produção? Então, ó, ajeitamos. Aí eu vou pegar o hashi. E aí eu vou fazer um buraquinho mais ou menos onde eu quero que elas fiquem. Fiz o buraquinho. E aí eu vou ajeitar ela lá dentro. Outra coisa, gente, esquece, fazer terrário com pressa não dá certo. Só que além de ser divertido, é uma terapia. Você vai colocando a planta, você vai encaixando, vai vendo como que ela vai ficando no vaso, vai ajeitando. E cada tem o seu formato, que às vezes por mais que você fique mexendo, ela fala assim, não, eu vou ficar desse jeito e pronto, me larga aqui. Aí você larga ela. O próprio arranjo, ele vai tomando a sua forminha, vai pegando o jeitinho dele. Ó lá, já colocamos uma fitônia. Vamos colocar aqui a outra. A gente põe o dedo assim, ou a gente dá um apertãozinho assim no vaso, ó, que fica mais fácil dela soltar. E aí a gente vai puxando as mudinhas, sem machucar a planta. Ó, ela solta super fácil. Não tem segredo, gente. Aqui eu tô fazendo esses montinhos, mas se vocês quiserem já ir pegando daqui e colocando lá dentro, pode também, tá? Ó, vamos fazer o buraquinho com o hashi, mais ou menos onde a gente quer encaixar. E aí a gente vai lá agora e coloca. Sempre lembrando de evitar de deixar a planta esmagada no vidro, tá? Ó. Olha lá, ó. Aqui a gente já tá brincando com o vaso, ó. Já, nosso arranjinho já tá criando uma carinha. Que máximo. Então aqui a gente já tem um cantinho vermelho, já tem um verdinho com branquinho. O que mais aqui que a gente pode jogar de cor? Ó, vamos colocar essa fitônia branquinha. Ó, a gente pega aqui algumas mudinhas e vamos fazer uma manchinha branca. E aí a gente vai brincando com o contraste, com os formatos da folha, porque uma é mais espetadinha, outra é redondinha, uma é mais larguinha, outra é miudinha. E aí a gente vai montando. Ó, vou pegar minha rolinha agora
E aí eu vou lá embaixo e vou ajeitando as raízes, deixando ela mais firme. O gostoso do terrário, gente, é que assim, não tem certo e não tem errado. O que tem no terrário, eu gostei desse jeito, eu não gostei, vou mexer mais um pouquinho. Então você pode fazer da maneira que você quiser. Sempre com os cuidados de não sujar o vidro, tá? E usando a planta com cuidado para ela não ficar amassada na parede do vidro. Às vezes vai cair, é normal, porque a planta ela tá se ajeitando aqui também. A gente tem que dar um pouquinho de firmeza. Débora, mas tá difícil. Vai facilitar. O que a gente vai fazer? A gente termina de deixar mais ou menos na posição que a gente quer. E aí o que a gente faz? A gente começa a usar o musgo. Pode ser esse musgo de bolinha, pode ser o musgo da caixinha, ou pode ser aquele musgo que você pegou do muro, pegou da árvore. Você. Olha os coloridos, gente. Olha as texturas, como são diferenciadas. E os efeitos que você pode brincar com isso dentro do vidro. Então, ó. Vamos pegar. Aqui as folhinhas, elas são mais baixinhas. Então também é legal a gente usar um musgo que não tenha tanto volume, que seja mais rasteirinho, vamos assim dizer. Então aqui na folhinha rosa, eu vou colocar um verdinho meio esbranquiçado por cima. Pra quê? Pra destacar a cor da folha também, pra eu não apagar ela. Então aqui a gente começa a colocar o musgo. E aqui a gente vai escolhendo o musgo que a gente quer colocar e a gente vai colocando. Ó, gente, olha o tamanho, uma tilânsia. Tilânsia da mesma família das bromélias. Foi de um galho de árvore que caiu lá de casa, olha o bebezinho. A gente também pode colocar se quiser. E aí a gente vai pegando o musgo, vai colocando, vai brincando com as texturas. Vai mexendo aqui. Coloca na frente, coloca de trás. Aí aqui você dá uma viradinha no vidro pra você ir vendo como que tá ficando. Ó, eu tô colocando verde junto com essa vermelhona. Pra justamente dar esse contraste, aí, faz de conta que fez uma moitinha. Esse musgo aqui que é mais baixinho, ele fica com cara de graminha. E aí a gente vai montando. Ó. Produção, tem alguma pergunta? O pessoal tá fazendo pergunta, estão com alguma dúvida? Se vocês tiverem dúvidas, gente, aproveita, manda, pergunta o que vocês querem saber. E ó, estamos montando o nosso terrário. Na parte aqui de trás, uma coisa que eu acho legal a gente fazer é a gente colocar um pouco de luz. Porque afinal de contas as folhas elas estão num tom um pouquinho mais escuro. Então como que a gente pode colocar luz aqui para dar um pouco mais de vida, para dar um pouco mais de claridade nesse arranjo? A gente pode colocar ou musgo branco, esse musgo mais cinzinha aqui, ou a gente vem com as pedrinhas, tá? E aí a gente vai aqui, ó, puxa a folhinha e vai colocando as pedrinhas. Uma dica legal para vocês é assim, se vocês quiserem colocar tronquinho de árvore, se vocês quiserem colocar objetos, ainda mais esse cenário,
Eu acho super legal, eu acho que fica super bonito e dá bem essa cara de natureza. Mais uma dica, procurem usar materiais que sejam resistentes à umidade. Uma dica que eu dou pra vocês é vai lá naquela loja que vende artigos de aquário e aí tem aqueles tronquinhos, esses tronquinhos já são tratados, tem as pedras que também elas passam por um tratamento para aguentar a umidade, porque vai ficar bem úmido aqui dentro. Então se você coloca qualquer pedaço de madeira que tem lá no seu quintal, tronquinho de árvore, colocou aqui dentro e quando a gente fecha, a umidade que fica aqui dentro vai fazer o quê? Vai fazer aquele pedacinho de madeira apodrecer. E aí vai te dar o trabalho de você ter que abrir de novo, fazer manutenção, tirar aquilo. Então, para não ter isso, procura um pouquinho, investe um pouquinho mais no seu arranjo e faz. Ou então, se você tiver um aquário velho encostadinho aí na sua casa, faz um terrário dentro do seu aquário. Duvido que quem é mãe, quem é pai aqui já não tenha passado na feira e aquele seu filhote falou: ai pai, eu quero um peixinho. Você levou um monte de coisa de aquário, deu 2 semanas, o peixe morreu e você tá com todo aquele material parado em casa. Aproveita agora, faz um terrário. Chama a criançada pra fazer junto com você. E ó, também dá pra aproveitar, ó. Pega um bonequinho, pega uma miniatura, alguma coisinha, algum bichinho, coloca lá no terrário também. Aí se seu filhote reclamar, o meu aquário, aí você coloca um bichinho. Os meninos adoram quando a gente coloca aquelas miniaturas de dinossauro, porque fica bem cara de parque de dinossauro. Ó, já estamos quase finalizando. Eu vou dar os últimos retoquezinhos aqui no nosso cenáriozinho. Com o musgo, a gente levanta assim, ó, pra gente ter uma dimensão bacana. Ó, se não ficou nenhuma folhinha coberta, se o musgo tá bacaninha, se não tem nenhuma folhinha amassada, a gente vai ajeitando o nosso arranjo aqui. Olha, gente, eu vou ir girando aqui pra vocês verem. Opa, tem pergunta, tá chegando pergunta. Deixa eu dar uma olhadinha, peraí. A Ana Bonfingli, ela perguntou assim: Débora, você vai ensinar a cultivar ervas? Podemos ensinar ervas, temperos. A Joyce de Souza: Débora, posso colocar orquídeas no terrário? Sim, podemos, mas temos que lembrar que orquídeas terrestres são as mais indicadas, tá? As epífitas, que são aquelas que ficam sobre as árvores, um exemplo, essa que eu tenho linda aqui, são Phalaenopsis. Então elas são orquídeas epífitas, elas não suportam a terra nas raízes. Eu não tô com muita planta aqui hoje para mostrar para vocês, inclusive eu queria até pegar algumas orquídeas para trazer, porque o pessoal do Ceasa tá voltando do Natal agora, então para mim foi super difícil achar algumas plantinhas bonitinhas para trazer para vocês. Mas eu vou pedir para depois a produção deixar uma listinha que eu vou deixar com eles das plantas, das orquídeas que vocês podem utilizar para fazer esse tipo de terrário, para fazer esse tipo de trabalho. Tem uma orquídea que ela é muito conhecida como orquídea pipoca, é a orquídea ludísia que a gente conhece. Ela tem uma folha assim roxa, a coisa mais linda. Só a folha é fantástica, super decorativa. Mas quando ela dá flor, ela solta um pininho. As florzinhas são brancas e o miolinho é bem amarelinho. Por isso que ela tem esse nome de orquídea pipoca, porque ela parece um monte de pipoquinha. Imagina uma orquídea aqui dentro, assim, soltando as florzinhas. Gente, a coisa mais fofa. Dá pra usar a orquídea assim e depois eu falo pra vocês quais são os tipos que vocês podem usar, combinado? E a Maria Elma, ela falou: boa tarde a todos, parabéns pelo programa. Maria Elma, obrigada pelo carinho. Eu espero que vocês estejam gostando, porque eu quero trazer bastante dicas, bastantes novidades pra vocês de arranjos, falar de orquídeas, de ervas, de temperos, de suculentas. Opa, tem mais aqui. Ah, o CP Monteiro, ai CP, obrigada. O CP é meu parceiro, a gente faz parte da Ecofeira lá da Granja, a gente tá sempre participando das feiras, dos eventos. Beijo pra você e pra todo mundo da Ecofeira. E a Fabi Pozotto, Academia da Beleza. Academia da Beleza, obrigada aí pelo carinho, por acompanhar o programa com a gente. Estou muito feliz de estar aqui e ter vocês aí junto com a gente. Então, vamos encerrar aqui.
O nosso cenário, eu já tô bem satisfeita com ele. Tô curtindo muito o nosso cenáriozinho que a gente fez aqui com as plantinhas. E aí agora, a parte mais delicadinha que a gente tem que ficar sempre atento é com a parte da rega. Por quê? Porque se eu molho demais aqui, a gente não perde o arranjo, mas é complicado, porque como é que você vai tirar a água em excesso daqui de dentro? Então é muito difícil. Então o que a gente procura fazer? Você olha o vidro e você fala, ah, eu vou colocar isso aqui. Não, põe bem menos. Sempre metade daquela quantidade de água que você pensou em colocar aqui, você sempre coloca menos. Então vamos lá. Aqui eu tenho um borrifador. Não precisa ser igual a esse, tá, gente? Pode ser seringa, pode ser aquele borrifador que você tem em casa. Ou então você vem com uma jarrinha bem devagarzinho e coloca. Eu vou colocar água pela parte da pedra, porque a pedra ela não vai se movimentar e também não vai molhar as folhas. Porque se eu molho a folha da plantinha, ela pode melar dentro do vaso depois. E aí também não fica com uma aparência muito bonita no seu arranjo. Então eu venho aqui, ó, e eu molho um pouquinho, tomando cuidado para não molhar as folhas. E ó, acabou. É pouquinho mesmo, tá, gente? Não vou matar nenhuma plantinha aqui de sede, elas não vão ficar com sedinha aqui, não vão ficar passando mal. Por quê? Porque lembra que isso aqui vai virar uma estufinha? A umidade vai ficar circulando aqui dentro e a planta ela também se beneficia com essa umidade, também se beneficia com esse microclima, com a estufinha que vira aqui. E aí, ó, depois que a gente olhar, meu vidro tá limpo, meu vidro não tá sujo, a umidade tá aqui legal, eu acho que tá controlada, não tem problema, não tem excesso de água, então a gente vai fechar. Se a gente quiser colocar, a gente pode colocar uma miniaturazinha. A minha filha tava louca pra ver eu usando essa ovelhinha, porque ela adora bichinho. Então a gente pode deixar aqui, ó. Ai, gente, olha que fofura. Olha que gracinha que ficou. Então a gente fecha e aí a gente dá o acabamento. Qual o acabamento que eu posso dar aqui? O acabamento a gente pode enrolar sisal aqui, ou então a gente pode pegar um pedaço de juta e amarrar aqui também. Aqui você pode pintar simplesmente a tampa e pronto, tá? Aqui a gente tá fazendo esse arranjinho só pra vocês verem como é fácil, como é gostoso. Isso aqui às vezes vira uma terapia. Você tá lá de tarde, não tem o que fazer, deu uma olhada nos seus vasos, queria fazer uma coisa diferente pra sua casa, dar de presente ou fazer de lembrancinha de aniversário. Olha aqui, gente, que presentão. E ó, um vasinho, eu usei pouquinho, gente, e ainda me sobrou um montão. Dá pra aproveitar. Então eu espero que vocês tenham gostado bastante dessas dicas. A gente tá só no nosso primeiro programa. A gente vai trazer ainda muita coisa nova pra vocês. Vamos falar sobre ervas, vamos falar sobre temperos, sobre orquídeas. E também podemos fazer arranjinhos de cactos e suculentas, que eu sei que tem bastante gente que tá curtindo muito, que tá entrando muito nessa moda, principalmente porque eles são extremamente colecionáveis. A gente pode falar também. Vai deixando dicas, vai comentando, vai compartilhando, manda para aquela sua amiga, para sua tia que gosta de planta e vai falando para elas irem escrevendo pra gente para falar o que vocês querem pro próximo programa, o que vocês querem saber pra gente poder trazer aqui para vocês e tirar todas as dúvidas, combinado? Então eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada aí pela atenção de vocês e a gente vai se falando, a gente vai se... Tá bom? Um beijo grande, fiquem com Deus. Tchau, tchau!